Na última década, uma afirmação extraordinária propondo a presença de um universo paralelo tem cativado os cosmólogos e cientistas ao redor do mundo. Como acontece com o universo em expansão que vemos ao nosso redor, pode não ser o único ou a única versão. A teoria do multiverso pode ser difícil de acreditar para os céticos e realistas, mas muitos cientistas líderes também falaram a favor da revolução supercopernicana. A maioria das pessoas considera o conteúdo do universo paralelo um mito sobrenatural e acredita que uma profunda investigação sobre a maioria das experiências do universo alternativo e estranhos fenômenos como o déjà vu pode ser racionalmente explicada. Mas a recente pandemia enviou o mundo para uma espiral descendente de crises existenciais e dúvidas. Muitas pessoas recorreram à busca na internet por algo significativo. E nessa busca, nós descobrimos o canto mais assustador e estranho da web, onde a compreensão das pessoas sobre o universo paralelo e a teoria do multiverso está levando muitos a compartilhar suas histórias inacreditáveis que só podem ser explicadas pela presença de um universo paralelo. Muitas pessoas pensam que a humanidade está continuamente recebendo sinais de outra versão do nosso universo e outras têm aparentemente saltado para a realidade. Agora, ele pode parecer um conceito ultra avançado e moderno, mas na realidade, ele pode ser rastreado até a Grécia Antiga. Mas a ideia despertou a atenção em 1957, quando Hugh Everett estabeleceu a primeira teoria do multiverso. Ele propôs que nosso universo coexiste paralelamente ao número infinito de outros universos. Isso deixou as massas curiosas. Será possível atravessar para vários universos em diferentes pontos no mesmo espaço através de portais interdimensionais? Isto, entretanto, é apenas uma teoria, e a existência de um multiverso ainda precisa ser comprovada por físicos e cosmólogos. Algumas histórias e há lendas que são tão diferentes de explicar que a mente racional não pode deixar de se perguntar se existem certas falhas no fino sistema do nosso universo. Hoje, nós vamos compartilhar com vocês alguns relatos de pessoas que acreditam que receberam sinais do universo paralelo ou que fizeram a transição para o mesmo. Os cientistas estão tendo dificuldade para explicar o que aconteceu nessas situações. Veja por si só e decida se foi apenas a imaginação desonesta das pessoas ou portais para um universo paralelo que foram de fato abertos e percorridos. Número 1. O Homem de Tauret. Esta história de incidentes de quebra de nervos teve origem no Japão. Os eventos alegadamente ocorreram algumas vezes em meados do final dos anos 50, mas há relatos disputados. Um homem cujo nome registrado é John Allen Kutcher Zegross apresentou seu passaporte no aeroporto de Tóquio, como qualquer outro passageiro que esperava ser autorizado para passar pelo portão. Toda sua papelada estava arrumada e em ordem, mas algo peculiar chamou a atenção da equipe do aeroporto. O país que havia emitido o passaporte não existia. Seu passaporte foi aparentemente emitido por um país chamado Tauret. Os funcionários da alfândega no aeroporto foram alegadamente informados sobre este estranho passaporte de um país inexistente, e eles detiveram o homem para interrogatório. Então eles pediram para ele apontar Tauret em um mapa. Ele mostrou Andorra. O homem insistiu que o país não presente no mapa tinha cerca de 1000 anos de idade. A fim de provar que ele estava de fato dizendo a verdade, o homem até mostrou aos oficiais vários carimbos oficiais de passaporte e moedas de vários países que ele havia visitado anteriormente por razões comerciais. Os oficiais ainda não estavam totalmente convencidos e fizeram um pouco mais de escavação, de acordo com a maioria dos relatos desse conto. Em sua busca pela verdade, eles contataram a empresa para a qual ele trabalhava e descobriram que era uma empresa real, mas não em Tauret. Eles também ligaram para o hotel no qual o homem insistia que ele tinha uma reserva. E também era real, mas não havia nenhuma reserva com o nome daquele homem. Os oficiais não podiam prosseguir com isso, pois tudo era aparentemente legítimo. Bem, exceto pelo fato bizarro de que nem Tauret, nem o homem oficialmente existiam em qualquer lugar do mundo. A investigação continuou. Enquanto isso, o homem foi autorizado a ficar em um hotel próximo, mas um guarda armado permaneceu fora de sua porta o dia todo, enquanto eles suspeitavam que ele era apenas um criminoso esperto. Mas logo após uma noite de estadia, o homem desapareceu na manhã seguinte. Era como se ele tivesse desaparecido no ar, mas ele também levou todos os seus documentos com ele. Ele não deixou nenhum vestígio e supostamente nunca mais foi visto novamente. Ele parecia que nem estava lá, em primeiro lugar. Ninguém realmente sabe o que aconteceu neste caso desconcertante. Muitos acham que tudo isso é uma farsa bem planejada. Não há registros oficiais deste homem misterioso. Sua história também se parece muito com um caso diferente de um verdadeiro vigarista do Japão por volta da mesma época. Mas isso não impediu os otimistas de considerar a possibilidade de que ele pudesse ter sido um visitante de um universo paralelo que acidentalmente pousou no nosso.
Número 2. Estrada de Sevilha. Um homem chamado Pedro Oliva Ramírez alegadamente tomou um rumo errado que mudou a sua vida inteira. Bem, na verdade, definitivamente a sua dimensão mudou. Isso aconteceu na Espanha, em 9 de novembro de 1986. Esta é uma das reivindicações mais populares e difundidas das viagens interdimensionais por lá. Ramírez estava dirigindo por uma rota típica. Ele estava a caminho da casa de Alcalá, em Guadaira, vindo do trabalho da cidade que conhecemos como Sevilha. Ele percebeu que estava passando por uma parte muito estranha da estrada que ele nunca tinha visto ou prestado atenção antes. Uma estrada sinistra, de 6 pistas, apareceu diante dele, mas ele não a reconheceu de forma alguma. Na lateral desta estrada, ele avistou um prédio alto que nunca havia visto antes, apesar do fato de que ele vinha percorrendo esta rota diariamente há algum tempo. Durante a primeira parte da sua rota, tudo parecia normal, mas assim que ele passou uma curva, o ambiente mudou completamente. Ele observou uma planície a cerca de 100 metros de distância e havia lá 5 ou 6 prédios industriais. Cada um deles tinha cerca de 8 metros de altura e estava totalmente iluminado. Do outro lado, tinha prédios residenciais com cerca de 20 plantas cada um, e na beira da estrada tinha uma grama densa. Depois de perceber a mudança absoluta no seu entorno, ele sentiu uma sensação de calor invadindo o seu veículo e começou a ouvir um coro ou vozes distantes. De acordo com a história, estas vozes lhe disseram que ele tinha sido transferido para um hemisfério diferente. Ele não sabia o que fazer e continuou dirigindo, até que encontrou um cruzamento com sinais que apontavam em 3 direções diferentes. Ele pegou uma das estradas, assumindo que estava voltando para Sevilha, mas do nada seu carro parou repentinamente. Ele olhou pela janela e viu que estava na frente da sua casa. Ele ficou irritado com o que aconteceu e decidiu refazer seus passos. Enquanto investigava, ele percebeu que a rota usual entre sua casa e Sevilha levava cerca de meia hora, mas naquela noite ele levou 3 horas e 5 minutos para voltar para casa. Seu carro também consumiu combustível equivalente a 200 quilômetros. Ramírez nunca conseguiu encontrar o seu caminho de volta para a estrada de 6 pistas, provavelmente porque esta é uma dimensão totalmente diferente e o portal para essa dimensão provavelmente está fechado para sempre. Número 3. Carol Chase McElhenney. Outro relato peculiar de mudança interdimensional foi narrado por uma mulher chamada Carol Chase McElhenney. Em março de 2006, ela estava dirigindo de sua casa em San Bernardino para os ensaios com o cão pastor em Paris, Califórnia, com seu cão. No topo de uma colina, ela notou uma placa de saída para um Riverside próximo. A sua família tinha raízes históricas na cidade que remontam ao século XIX. Seus avós foram enterrados no cemitério local da cidade. Suas tias e avós tinham casas lá e a própria Carol tinha sido residente por um tempo depois da faculdade. Ela achou que seria divertido visitar antigos lugares familiares em seu caminho. Assim que ela teve esse pensamento, de repente ela sentiu um cheiro de fumaça de charuto em seu carro, especialmente depois que o cheiro a lembrou de seu avô que havia falecido quando ela era criança. Ela planejou ir ao cemitério. Carol dirigiu até Paris, deu entrada em um hotel e, depois que o primeiro julgamento do cão-pastor terminou, a nostalgia tomou conta dela e a arrastou de volta para Riverside. Ela parou no primeiro cemitério, percebendo que algo estava fora do lugar. Ela não conseguia encontrar a sua casa de infância ou a casa de seus parentes. Então ela não reconheceu nenhuma das casas, mas os números ainda estavam corretos. O cemitério onde seus avós estavam enterrados tinha desaparecido e, em seu lugar, havia um lote cercado cheio de erva daninha, crescida demais. Ela andava de carro tentando encontrar algo familiar, mas não teve sorte. Ela reconheceu o Riverside City College e a Central Middle School, mas quando ela chegou na University Avenue, ela viu algumas pessoas assustadoras e saiu de lá o mais rápido que pôde. Depois ela procurou o Mission Inn e também não conseguiu encontrá-lo. Carol pensou que ela tinha pousado em uma dimensão diferente na qual a felicidade de Riverside, onde ela cresceu, era um lugar pequeno e sombrio. Ela dirigiu até a rua onde ficava a casa da sua avó e sua tia, mas ambas tinham desaparecido. No lugar da casa da sua grande avó, Tudor, com um eucalipto em forma de torre na frente, haviam casas mais novas no estilo rancho, com arbustos na vizinhança. Até mesmo a casa onde Carol morava tinha desaparecido. O lugar parecia estar cheio de gente assustadora e um monte de grafite. Tudo que ela sabia tinha desaparecido. Bancos, restaurantes, companhias de seguro, tudo. Ela tinha medo de parar e pedir orientações. Então, depois de algumas horas de roaming em Riverside, ela voltou para Paris, onde as coisas estavam totalmente normais. Alguns anos depois, quando o pai de Carol morreu, ela voltou a Riverside para o seu funeral e descobriu que a cidade voltou ao normal, assim como ela sabia desde a infância. Tudo estava de volta. A casa da avó dela, a casa da tia dela, a pousada Mission e o cemitério. E ela nunca mais encontrou a versão alternativa da sua amada cidade novamente. Número 4. Joe Warren, de Lecheria. Em 1851,
Um homem foi encontrado em um estado atordoado em Frankfurt an der Oder, em uma pequena vila alemã. Relatos sugeriram que ele estava apenas vagando por aí, parecendo confuso. Quando as autoridades locais o questionaram, ele conseguiu lhe dizer em alemão quebrado que o seu nome era Jofar ou talvez Joseph Warren, e ele estava completamente inconsciente do seu paradeiro. Ele não tinha ideia de onde ele estava na época. Ele também alegou que veio para a Alemanha à procura do seu irmão, mas de alguma forma foi pego em um naufrágio em um local desconhecido. Ele continuou insistindo que os idiomas que ele estava falando eram Lancashire e Abramian. Ele afirmou ser um cidadão de Lancashire, um lugar o qual ninguém tinha ouvido falar antes, pois não existia. Warren supostamente explicou às autoridades que Lancashire estava localizada em uma região de terra, como um continente chamado Sacria, mas ninguém, além de Warren, conhecia esse lugar. Ele também não conseguiu refazer sua viagem até aquele ponto em um mapa. Ele explicou que sua religião era cristã na forma e na doutrina, mas era chamada de Spetiana. A Lancashire, de que ele falou, estava supostamente a centenas de quilômetros da Europa e havia um vasto oceano que separava o país dela. Ele não reconheceu o nome dos continentes como nós os conhecemos. Ele revelou mais sobre sua versão da Terra e disse que a Terra, que ele conhecia, estava dividida em 5 regiões principais chamadas Sacria, Aflar, Eslar, Auslar, e ele falava fluentemente 2 línguas desconhecidas para nós. Acredita-se que ele foi transferido para Berlim para mais investigações. Agora, alguns relatos afirmam que ele se jogou para fora da carruagem no que parecia ser um ataque histérico e escapou no seu caminho para lá. Ele nunca mais foi visto, assim como o homem de Taured. Não há registro oficial de como ele parecia ou para onde ele foi. Então, isso também foi algum tipo de brincadeira elaborada ou houve alguma falha na Matrix que trouxe Warren para nossa versão do universo? Ninguém pode dizer com certeza. Número 5. 4 amigos e uma nova dimensão. Esta desventura começou quando 4 amigos retornavam do Rodeo de Utah em maio de 1972. O grupo estava dirigindo para Utah Highway 56 em uma noite escura e sem lua e eventualmente alcançou o marco da travessia na Modena Railroad. 2 das meninas que eram alegadamente irmãs, a terceira era sua prima, em primeiro lugar, e a quarta era amiga de uma das irmãs. Elas estavam dirigindo um Chevrolet Nova, de 71, de propriedade dos pais das irmãs. Elas haviam levado o carro para assistir a um rodeio anual muito popular que acontecia perto de Pioche, Nevada, a cerca de 180 milhas ao nordeste de Vegas. Elas se depararam com uma bifurcação na estrada. Pegaram a esquerda e foram para Gadian Canyon. Para sua maior surpresa, a estrada mudou para cimento branco depois de um tempo. Elas pensaram que tinham tomado a curva errada, então deram meia volta. No caminho de volta para essa bifurcação, elas perceberam que a paisagem ao redor era totalmente diferente. O deserto havia sido substituído por árvores e campos verdejantes. Então uma das garotas de repente gritou quando avistou um grupo de veículos em forma de ovo com 3 rodas e luzes perfurantes e começaram a persegui-las. Elas escaparam do estranho veículo e voltaram para o deserto. Elas tinham 3 pneus furados e foram forçadas a parar. Um soldado do estado as pegou no dia seguinte. Ele estava tendo dificuldades para acreditar na história delas, mas descobriu que as marcas de pneus do carro da garota tinham parado de repente em um ponto. Ele não conseguia vê-los indo mais longe. Foi aqui que a porta de um universo paralelo engoliu o carro delas? Ninguém pode dizer isso com certeza. Número 6. O efeito Mandela. Um dos sinais mais assustadores do multiverso tem que ser o efeito Mandela. É um fenômeno observado no qual uma grande parcela da população se lembra de uma versão completamente diferente de um evento significativo ou até mesmo compartilha uma memória de um evento que nunca ocorreu. Este termo foi introduzido pela primeira vez por Fiona Broom, uma pesquisadora paranormal que percebeu que um bom número de pessoas em uma conferência que ela estava participando em 2010 compartilhou sua memória da morte de Nelson Mandela na prisão nos anos 80. Mas o ex-presidente sul-africano estava vivo e foi libertado da prisão em 1990. Ele também estava vivo e bem na época da conferência. Os entusiastas da teoria quântica acham que o efeito Mandela é uma forte evidência apoiando a presença do multiverso. Mandela não faleceu até 2013, mas um número imenso de pessoas se lembra de ter sido ensinado na escola que ele morreu na prisão. Os crentes de universos paralelos e dimensões alternativas pensam que, em uma dimensão paralela, Nelson Mandela faleceu na prisão nos anos 80 e, em outra dimensão, ele estava vivo até 2013. As 2 dimensões, de alguma forma, se sobrepuseram ou se fundiram de alguma forma, e é provavelmente por isso que algumas pessoas se lembram de uma realidade enquanto outras se lembram da segunda. Há muitos outros exemplos do efeito Mandela também. Na verdade, o TikTok tem seu próprio canto cheio de histórias compartilhadas por pessoas que são manifestação deste efeito. Outro exemplo popular é do infame thriller psicológico O Silêncio dos Inocentes, baseado no romance de Thomas Harris. A frase "Olá, Clarice"
Dr. Lecter, my name is Clarice Starling. May I speak with you? Tornou-se uma assinatura para qualquer um que tente imitar o vicioso Hannibal Lecter, porque em sua memória, ou em sua versão da realidade, foi o que ele disse. No entanto, se você vir o filme, você vai perceber que Lecter nunca disse isso. Na verdade, quando ele conhece Clarice pela primeira vez, ele diz "Bom dia". Good morning. Mas as pessoas se lembram dele dizendo o nome dela em um tom melódico. E quem aqui não se lembra da rainha amada Branca de Neve e dos Sete Anões dizendo "Espelho, espelho na parede"? Mirror on the wall. Bem, isso nunca foi dito de fato no filme. A rainha má diz "espelho mágico na parede". Existem centenas de exemplos do efeito Mandela lá fora. Você pode encontrar alguns até mesmo em sua própria vida, se pensar cuidadosamente sobre isso. Número 7. A Mulher Rosa. Este incidente bizarro foi compartilhado por um redentor que foi deixado espantado por uma mulher enquanto ele esperava para pegar um trem do céu em uma cidade não revelada. Ele estava a cerca de 15 minutos do seu destino esperando na estação para o trem. Foi quando ele notou uma mulher de olhos vidrados pedindo ajuda com algum dinheiro. Ela veio até o homem e perguntou se ele poderia ajudar com algum dinheiro. Ela precisava dele para comprar flores para o seu irmão que estava no hospital. O homem pensou que era apenas um ardil. Apesar disso, ele deu a ela $5. De acordo com ele, ele estava convencido de que ela estava mentindo sobre as rosas para o seu irmão. Então o trem dele parou e ele entrou. Ele a viu caminhando para outros e pedindo dinheiro, provavelmente recitando a mesma história. Ele chegou ao seu destino cerca de 15 minutos depois e o homem desceu até a parada de ônibus. Havia apenas um ônibus indo para onde ele estava indo. Então ele pulou e esperou que o motorista terminasse de ler o seu jornal antes que as portas fechassem e eles estivessem a caminho. Entretanto, 10 a 15 minutos depois, o motorista parou novamente para uma parada de rotina e o homem ficou chocado com o que viu em seguida. A mesma mulher que lhe pediu dinheiro na estação de trem entrou no ônibus segurando uma dúzia de rosas em sua mão. Ela olhou para o homem e caminhou direto para tomar um assento. O homem estava, no entanto, incrivelmente confuso com isso. Ele não conseguia decifrar como ela chegou a uma parada de ônibus longe da estação que lhe desceu, e isso também antes dele. Ela não só o venceu lá, mas de alguma forma também teve tempo de ir a uma loja e comprar as rosas. Como ela chegou lá tão rápido, foi uma versão diferente dela que entrou no ônibus ou foi algum tipo de experiência social. Talvez ela fosse uma doppelganger. Já houve aí outros relatos insondáveis como esse. Um homem, durante uma viagem à Califórnia com sua esposa, lembrou na internet que ambos viram um homem que se parecia exatamente com ele. Ele tinha exatamente a mesma cara, era como se estivesse olhando para um espelho. Talvez a sua contraparte de uma dimensão diferente estivesse vagueando por esta. Não há como dizer. Número 8. Crianças Verdes e Woolpit. Este aconteceu há algum tempo, no século XIII, para ser exato. A pequena vila de Woolpit, England, foi onde esses eventos se desvendaram. Duas crianças de aparência estranha apareceram na aldeia do nada e pareciam muito diferentes. Eles eram irmãos, mas tinham uma pele de cor esverdeada. E isso não é tudo. Eles até falavam uma língua inteiramente única que ninguém tinha ouvido falar. Suas roupas também eram bem esquisitas. Os moradores locais levaram as duas crianças e cuidaram delas. Mas, infelizmente, o garotinho ficou doente e não conseguiu se recuperar. Ele eventualmente faleceu. A menina, entretanto, se misturou com as pessoas e começou a levar uma vida normal. Ela começou a comer comida normal, como os locais, e logo sua pele começou a perder a tonalidade esverdeada. Ela também aprendeu a falar inglês e disse às pessoas que ela e seu irmão vieram de um lugar onde todos tinham a pele verde e o sol não brilhava lá. De acordo com ela, eles estavam pastoreando o gado de seus pais quando ouviram um barulho estrondoso e, de repente, para sua descrença, acabaram em um novo lugar que não reconheciam. Ela cresceu na vila, se casou e começou a sua nova vida em nosso universo. Mas sua história sugere que os dois irmãos tinham acabado em nosso mundo de uma dimensão diferente, onde os humanos tinham pele verde. Afinal, não há outra explicação para essa história bizarra? De que outra forma você justifica duas crianças com pele verde falando uma língua estrangeira ao nosso planeta? Número 9. Duas mães. Esta história também foi compartilhada por um redator, e dizer que ela causou um alvoroço seria um eufemismo. Em 2012, essa mulher ficou com a sua mãe durante os últimos meses da sua gravidez. A sua mãe saía para o trabalho por volta das 7 da manhã e a acordava enquanto ela se preparava. No dia seguinte que isso acontecia, ela acordava e fazia a sua rotina. Ela viu a sua mãe sair, trancou a porta e foi para o quarto da sua mãe para assistir TV. Um programa que ela costumava assistir todos os dias depois que a sua mãe saía para o trabalho. Mas cerca de 30 minutos depois, ela teve que usar o banheiro e enquanto ela estava lá dentro, ela ficou assustada ao abrir a porta para ela. A mãe olhou para ela por um pouco e depois fechou a porta. Ela rapidamente se levantou
lavou as mãos em poucos segundos e saiu para ver a sua mãe, mas ela não estava em lugar algum para ser vista. No mais curto intervalo de tempo, ela apareceu e desapareceu, e a mulher verificou a porta principal. Ela ainda estava trancada e o carro da sua mãe não estava na entrada. Ela chamou a sua mãe para ver onde ela estava e ficou perplexa ao ouvi-la dizer que ela tinha acabado de chegar para trabalhar. A mulher disse que sempre que ela perguntava à sua mãe sobre este incidente, ela não dizia nada. Na verdade, ela nem se lembrava do que aconteceu naquele dia. Esse é um incidente bastante perturbador que assustaria até mesmo os mais corajosos de nós. Como estava a mãe dela a caminho do trabalho e ao mesmo tempo na porta do banheiro? É fisicamente impossível, a menos que aceitemos que foi uma falha na Matrix, onde duas realidades alternativas tiveram uma espécie de confusão. Número 10. O marido errado. Os entusiastas do multiverso pensam que é possível para as pessoas em diferentes lugares fazerem a fase entre diferentes realidades paralelas, e esta história descreve algo exatamente assim. Uma usuária avermelhada chamada Aunt Muscle, ela e seu marido estavam casados apenas 1 mês e meio, quando um dia ela acordou por volta das 5:30 da manhã. Seu marido estava dormindo profundamente do seu lado. Ela se lembra de ter visto uma notificação no seu telefone. Era uma mensagem de Sam, seu marido. Ela havia enviado um coração de amor para Sam por volta da meia-noite, ao qual ele havia respondido e perguntado quem era. Ele estava dormindo profundamente ao seu lado à meia-noite. E ela diz que tem um sono leve e definitivamente teria acordado se tivesse saído da cama ou ligado aí o seu telefone. Ela pensou que ele estava pregando uma piada, então escreveu de volta: "Quem é este?" E poucos segundos depois ela recebeu uma resposta do marido dizendo: "Eu perguntei primeiro." Isso a assustou, afinal Sam estava pressionado contra o seu lado direito, parecia estar dormindo. Ela olhou no lado dele para confirmar que o telefone dele ainda estava lá. Estava escuro e silencioso. Ela perguntou novamente: "Sério, quem é este? E por que você está aparecendo no meu telefone sob um dos meus nomes de contato?" A pessoa do outro lado perguntou que nome estava sob o qual ela respondeu que talvez fosse algum tipo de situação de linha cruzada. A pessoa do outro lado então perguntou se ela estava em uma cidade em particular. Para a surpresa dela, era a cidade onde eles moravam. Ambos estabeleceram que eles estavam na mesma cidade. Então a pessoa perguntou ainda onde ela morava, pois poderia ser uma falha no sistema devido a estar na proximidade. Ela, no entanto, não queria abrir mão do seu endereço de rua, né? Ela perguntou se o número dela também apareceu no telefone dele como de outra pessoa, e isso ele respondeu que a encontrou em seus contatos e não se lembrava de tê-lo criado. Ela foi salva como um Wi-Fi e um coração construído do lado. Ele estava apenas curioso para saber quem era. Ele também disse a ela que morava na rua Violet. Ela ficou chocada ao ouvir isso, pois seu marido tinha salvo seu número como Wi-Fi, mas o pronunciou como esposa e ninguém, além dele, sabia sobre essa coisa pessoal engraçada. Além disso, ela também morava na rua Violet. Ela disse que o estilo de escrita da pessoa do outro lado era bastante familiar. Ela confirmou novamente que o telefone do marido estava na mesa de cabeceira e que ele ainda estava dormindo. Ela pensou que alguém estava brincando com ela, então ela desligou o telefone e adormeceu. Na manhã seguinte, ela discutiu o episódio com seu marido e não se lembrava do evento. E não havia nenhuma mensagem de texto no telefone dele. Ele mandou um oi para ela verificar se o Sam da noite passada era de fato o número do marido dela. E, para sua surpresa, a mensagem apareceu logo abaixo da última mensagem da conversa dela com Sam. Muitos acham que esta foi uma comunicação interdimensional. E Sam, com quem ela estava conversando, era de uma realidade alternativa. Mas isso poderia realmente acontecer? As ondas de transmissão de diferentes dimensões podem ficar enredadas? O que você acha que aconteceu aqui? Conte pra gente nos comentários abaixo.